O Flamengo pode estar trazendo um reforço direto do Catar, é isso mesmo. Saiu uma notícia aí de que um jogador lá do Catar pode estar abrindo caminho para vir para o Flamengo. É uma situação que deve estar se encaixando aí e pode ser que aconteça. Nós vamos estar falando disso. E ainda, a torcida do Flamengo ontem assistiu a vitória do Vasco da Gama sobre o Palmeiras e a torcida pediu nas redes sociais a contratação de um dos jogadores do Gigante da Colina que está jogando muito pelo Vasco. Nós vamos falar disso. E ainda um reforço aí que está se recuperando no departamento médico e que pode estar ficando disponível nas próximas rodadas. É uma informação importantíssima. Se você é flamenguista de coração, eu tenho certeza que você vai querer ficar nesse vídeo para saber do que nós estamos falando e você vai gostar dessas notícias. Isso também, é flamenguista de coração, também vai se inscrever no canal Plantando Flamengo com o Rodrigo, porque este canal nós criamos para trazer notícias do Flamengo e abrir espaços para debate, para que você dê a sua opinião. Então já deixa sua opinião nos comentários, se não é inscrito, se inscreve, deixa teu like e vamos então para o assunto de hoje. Nós temos esses 3 assuntos que eu tenho certeza que você vai querer saber. Não sai do vídeo sem primeiro ouvir tudo que eu tenho para te falar, ok? Vamos lá. Então a primeira informação que nós temos aqui, e eu quero trazer aqui, conforme foi publicado pelo Netflix, no portal do Netflix, a informação é a seguinte: eu vou estar fazendo uma breve leitura da matéria para que você entenda um pouco mais completo e depois a gente vai comentar e trazer alguns pontos e abrir para você estar deixando a sua opinião. E eu quero saber a sua opinião a respeito disso, se você acha que esse seria um bom reforço para o Flamengo ou não. Assim, o Flamengo ele está sondando aí a possibilidade do jogador Claudinho, ok? Vamos lá. De acordo com o que o Netflix publicou, a conquista do Campeonato Carioca, né, trouxe esse certo alívio para o Flamengo, né, e nos bastidores, e agora uma conquista o Flamengo busca reforços. E segundo informações, conforme publicou o Netflix, o Flamengo ele buscou informações de Claudinho, que deixou o Catar por questões de segurança e agora ele é cotado para retornar ao rubro-negro. Vamos lá. A saída do Claudinho do Al Saad foi confirmada pelo clube catarense, que anunciou que o jogador viajou na última quarta-feira, dia 11. A decisão de deixar o país foi motivada pelas preocupações de segurança pessoal em meio ao agravamento da situação de conflito na região, né? Como você sabe, a região lá está em conflito e o Claudinho decidiu então sair de lá por questões de segurança. O contrato do Claudinho com o Al Saad, ele estava jogando no Al Saad, vai até junho de 2029, mas existe uma cláusula que permite, né, essa rescisão sem multa rescisória, tá? Em situações extremas, ou seja, que seria essa situação de conflito. Assim, a cláusula mencionada ela pode ser acionada por circunstâncias como a atual, né, permitindo que o atleta interrompa o seu vínculo com o Al Saad e então fique liberado para assinar com qualquer clube. A FIFA aceita essa rescisão por força maior e o Flamengo poderá contratar o Claudinho sem precisar pagar taxa de transferência, que normalmente ela está em torno de 12 milhões de euros, o que é aproximadamente 72 milhões de reais, conforme o Netflix divulgou, ok? Então, o que acontece? O Claudinho pode estar retornando. Vamos lá, tem alguns detalhes. Ele é um meia, né? Ele tem 29 anos e ele já expressou carinho pelo Flamengo. E a sua chegada ela seria uma oportunidade valiosa para a diretoria, porque está buscando aí reforço para a próxima temporada, para o restante da temporada, enfim. Então, o que acontece? O Claudinho, ali, por questão de conflito lá na região, ele está acionando ali a sua quebra de vínculo e agora fica livre então, e o Flamengo pode contratar ele sem precisar pagar multa rescisória. Ou seja, é uma oportunidade que está se abrindo. Claudinho tem 29 anos, é um jogador que ainda tem uma idade boa e não sei se você já ouviu falar do Claudinho, um meia Claudinho que está no Al Saad. Ele pode estar retornando então para o Brasil e agregar aí. O que acontece? O Claudinho ele
é um bom jogador, ao meu ver, é um jogador que tem uma capacidade boa no meio campo, enfim, eu acredito que pode agregar para elenco, não para ser um protagonista e sim um coadjuvante, agregar para elenco, para entrar no segundo tempo e tudo mais, ou quem sabe até ser titular em algumas competições mais de baixo nível que o Flamengo esteja a disputar, ok? O que você acha de Claudinho do Al Saad? Você acha que seria uma boa opção para o Flamengo? Deixa a tua opinião aí embaixo que eu quero saber. E agora não sai do vídeo porque nós ainda temos mais 2 informações para passar aqui. A outra informação é a seguinte: ontem o Vasco da Gama venceu o Palmeiras e a torcida do Flamengo estava de olho nesse jogo porque o Palmeiras é um dos rivais diretos aí nessa luta aí, principalmente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? O Vasco conseguiu vencer o Palmeiras. E isso foi muito bom para o Flamengo. E aí surgiu uma notícia, e o portal Lance divulgou essa notícia, de que os torcedores do Flamengo viram um dos jogadores do Vasco jogando e ficaram encantados. E agora estão pedindo a contratação dele. Olha só, quem que é esse jogador? Trata-se de Andrés Gomes, um colombiano que está deitando no time do Vasco, está jogando muito, o cara está jogando bola, e no jogo de ontem não foi diferente. E nas redes sociais os torcedores, melhor dizendo, do Flamengo estão pedindo a contratação de Andrés Gomes, colombiano que está atuando no Vasco. Procure aí na internet alguns lances dele para você ver. Eu não posso passar aqui porque dão direitos autorais e tudo mais, o YouTube é um pouco complicado com isso, mas procure para você ver. Andrés Gomes é um jogador que está sendo pedido por muitos torcedores do Flamengo e que está jogando muita bola pelo Vasco. E eu vou aqui citar alguns dos comentários que o portal Lance reportou aqui, os recortes dos comentários, dos pedidos dos flamenguistas nas redes sociais, para que você entenda que de fato a torcida está pedindo ele. Olha só, o Vinícius disse o seguinte: Andrés Gomes nos últimos 6 meses joga mais bola que todos os pontos do Flamengo. Jogaram em seus auges, ou seja, no auge, tá falando, diferença brutal, um dos jogadores mais legais de ver jogar. Você concorda? Você acha que o Andrés Gomes é um dos jogadores que está jogando mais do que qualquer ponta do Flamengo já jogou no auge? Concorda com isso? Quero saber. A Marcela também disse o seguinte: o tal de Andrés Gomes é tudo que o Flamengo esperava que o Nino fosse. Olha só. A Nação News também disse o seguinte: Andrés Gomes é um tanque, acerta quase tudo que tenta, é uma explosão e um arranque bizarro. Ou seja, tá todo mundo falando bem desse cara. Esse jogador tá comendo a bola no Vasco e a torcida do Flamengo não quer perder tempo, quer ele no Fla. O Cooks disse o seguinte: o Flamengo podia tirar esse Andrés Gomes do Vasco, olha só. E também aí o Daniel disse o seguinte: absurdo esse achado do Vasco, estava no banco do Rennes, o Flamengo só tem ponta, lento, Lino, Cebolinha, são jogadores de bola no pé, bizarro como o Andrés joga, gera jogo por ter a velocidade e driblar ao favor. Então tem muitos flamenguistas aí comentando, admirando o futebol do colombiano Andrés Gomes do Vasco e estão pedindo a contratação. Alô diretoria, alô BAP, alô Boto, o Flamengo precisa desse ponta. Se liga, se você concorda com esses outros torcedores que o Andrés Gomes seria uma excelente opção para o Flamengo, comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Não sai do vídeo porque nós ainda temos a última notícia para fechar, já vamos terminar o vídeo aqui. Um reforço que está retornando, trata-se do espanhol Saúl, ele que estava lesionado e nessa temporada ainda não jogou. Saiu uma excelente notícia nessa sexta-feira, ou seja, hoje, dia 13, Saúl iniciou a atividade física no campo e deu o passo mais importante para o seu retorno ao Flamengo. Após meses de cirurgia no calcanhar esquerdo, o espanhol foi liberado para o departamento médico para deixar a fisioterapia interna e começar o processo de transição. Ou seja, ele estava naquele processo de fisioterapia, ainda com muletas, com aquele equipamento que eles usam no pé e tal, e ele largou tudo isso agora indo para a transição da fisioterapia para o campo. Então agora ele começa as atividades no campo e isso é um bom sinal porque agora ele começa a se desenvolver para retornar a jogar pelo Flamengo. E aí o que acontece? O processo de recuperação impede que ele retorne ao Flamengo para o clássico contra o Botafogo no sábado, né? Ou seja, ainda não tem como. O espanhol segue fora da lista relacionado assim, também como atacante Bruno Henrique. Tá bom? Então é isso. O Saúl se recupera
ainda vai ter aí um período aí de tempo para que ele consiga se recuperar 100%, mas a boa notícia é que ele já está indo para treinos em campo, para fazer os processos de recuperação em campo. Isso é importante porque isso mostra que o processo de recuperação de Saul está evoluindo. E aí, o que você achou dessa notícia? O que você achou das informações de hoje? Concorda com a possível contratação de Claudinho? Acha que seria um bom reforço? E Andrés Gomes, a torcida está pedindo, você também acha que ele deveria estar no Flamengo? E a notícia de Saul? Deixe sua opinião aí embaixo. Se não é inscrito, se inscreve. Esse foi o Plantão do Flamengo com o Rodrigo de hoje. E até a próxima.